Bem-vindos ao podcast Terapia Fiscal e hoje vamos falar sobre direitos e deveres do trabalhador. O que fazer na assinatura de um contrato de trabalho e para isso vou ter comigo a Inês Teixeira, jurista, que nos vai ajudar a esclarecer todas estas dúvidas. Bem-vinda, Inês, ao podcast Terapia Fiscal. Obrigada, Mário. Então, vamos falar sobre contratos de trabalho. E um trabalhador pode assinar que tipo de contrato de trabalho? Olha, os contratos assim mais frequentes, contrato de trabalho a termo certo, como o nome indica, tem desde logo um termo, e este contrato tem uma especificidade, que é relativamente às renovações. Ele só poderá ser renovado até 3 vezes, mas a duração total das renovações não pode exceder a duração inicial do contrato. Por exemplo, um contrato de 1 ano. Sim. Depois só poderá ser renovado por mais 2 vezes, sendo que cada renovação tem 6 meses, por exemplo. Então, no máximo pode ir até 2 anos. Exatamente. Okay. Mas, por exemplo, não poderia haver, no caso deste tipo de contrato, se fosse renovado 6 mais 6, não poderia haver uma terceira renovação porque ia ultrapassar a duração inicial do contrato de 1 ano. Ok. Pronto. Depois também temos o contrato de trabalho sem termo, que tal como o nome indica, não existe termo e, portanto, é aquele tipo de contrato que as pessoas costumam dizer que estão efetivos. E também o contrato de trabalho a termo incerto, ou seja, isto aplica-se mais para as questões, por exemplo, de baixa médica, em que um trabalhador está de baixa médica e a entidade empregadora contrata outro trabalhador, mas não sabe quando é que o trabalhador que está de baixa médica regressa e, portanto, este está a termo incerto porque não sabe quando é que vai ser o termo daquele contrato. Portanto, o contrato a termo incerto, o trabalhador sabe a data de início, não sabe a data de finalização desse contrato. E uma dúvida que também surge muito relativamente ao contrato, portanto, sem termo, é se o mesmo pode ser feito de forma verbal ou tem obrigatoriamente que ser feito por escrito. Poderá ser feito de forma verbal e, portanto, quando isso acontece, como já falámos também em episódio anterior, o trabalhador considera-se efetivo na empresa. Portanto, tem a mesma segurança jurídica este tipo de contrato, mesmo que seja feito verbalmente. Sim, para o trabalhador. Sim, porque está efetivo, no fundo. Inês, e relativamente ao horário de trabalho, ao número de horas semanais, mensais, eu sei que há um limite, o que é que nos podes dizer sobre isso? Sim, aquilo que o Código de Trabalho regula é que o trabalhador poderá diariamente fazer até 8 horas, o que faz 40 horas semanais. Depois também existe, a questão das horas extraordinárias, trabalho suplementar que poderá ser feito e nesse caso terá que ser pago. E esse pagamento é pago ao valor da hora normal ou tem algum tipo de acréscimo? Até 100 horas anuais de trabalho suplementar, portanto, é pago da seguinte forma: 25% a mais pela primeira hora e nas horas subsequentes 37,5%. Isto para dias de semana. No caso de estarmos a falar de dias de descanso semanal ou feriados, aí o valor por hora, portanto, ao valor por hora acresce 50%. Ok. Isso é igual para todos os trabalhadores, qualquer que seja a sua categoria profissional? Depende também do que está estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho. Portanto, da área. Sim. E já que falaste em Convenção Coletiva de Trabalho, o denominado CCT, isso também é uma dúvida que muita gente tem. O que é o CCT? O que é que regula o CCT? Fala-nos um pouquinho sobre o que é o CCT. De forma muito simples, existem determinadas áreas que têm a Convenção Coletiva de Trabalho que regula os direitos e os deveres do trabalhador e que se sobrepõem, digamos assim, ao Código de Trabalho. Portanto, primeiramente regulamos-nos pela Convenção Coletiva de Trabalho e depois, em caso de falta de disposição, pelo Código de Trabalho. Portanto, diria que então o CCT sobrepõe-se ao contrato de trabalho. Inês, relativamente aos direitos do trabalhador, explica-nos um pouquinho quais são
os direitos que um trabalhador tem? Pronto, desde logo o salário mínimo nacional encontra-se estipulado, lá está, a nível nacional e, portanto, para o ano 2025, 870 euros. Este é o valor mínimo e é o valor bruto, ou seja, sobre isto irão incidir os descontos, exatamente. Neste caso apenas para a Segurança Social, uma vez que o salário mínimo nacional não está sujeito a descontos para IRS, lá está, por ser mesmo isso, um salário mínimo nacional, e também convém aqui frisar que o salário bruto está sujeito por parte do trabalhador a um desconto de 11% para a Segurança Social e depois também por parte da entidade empregadora está sujeito ao pagamento de 23,75%. No fundo é um encargo da entidade empregadora sobre o salário do trabalhador, o que prefaz um total de 34,75%. Isto é uma informação que, por norma, muitos trabalhadores não sabem e até também algumas empresas. E quem está obrigado a entregar esta totalidade à Segurança Social é a entidade empregadora e não o trabalhador. Exato, esta informação é importante, sim. O que fazer se o empregador não pagar o salário? Poderá contactar a ACT, portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho. Inês, o que é que acontece se eu for despedido sem justa causa? Portanto, nesse caso, temos perante um despedimento ilícito e o trabalhador poderá ser indenizado e também ser reintegrado na empresa. No entanto, há casos que, devido à relação que já existe entre a entidade empregadora e o trabalhador, que, portanto, o próprio trabalhador não pretende reintegrar. Ou seja, onde não é possível essa reintegração. Exatamente. E, portanto, nesses casos, o trabalhador também poderá requerer uma indenização em substituição dessa reintegração no local de trabalho. Mas mesmo assim, nesse caso, uma vez que o trabalhador foi despedido, à partida terá direito também ao respectivo subsídio de desemprego. Posso sair da empresa antes do fim do contrato de trabalho? Sim, claro que sim. O trabalhador não fica vinculado para sempre. Ou seja, o trabalhador pode sair quando quiser. Exatamente. Desde que cumpra o prazo de aviso prévio, senão será penalizado. Portanto, tem que avisar a entidade empregadora que pretende... mas mesmo assim pode não avisar, pode sair de um dia para o outro. Pode, mas e apenas depois será perde penalizado. A remuneração desse período de aviso prévio que tinha que cumprir. Exatamente, sim. No primeiro ano de trabalho, tenho direito na mesma a subsídio de férias e subsídio de Natal? Sim, correspondente aos meses de trabalho. Inês, e relativamente ao subsídio de alimentação, o que é que o trabalhador tem direito? O trabalhador poderá receber o subsídio de alimentação de duas formas, ou em dinheiro ou em espécie. Em espécie é quando, por exemplo, a entidade empregadora paga os almoços do trabalhador num restaurante, por exemplo, ou a empresa tem cantina, portanto, nesses casos. Chegamos ao final de mais um episódio de Terapia Fiscal. Aposto que ainda tenho dúvidas acerca deste tema. Eu e a Inês voltamos no dia 10 de março para esclarecer todas as suas dúvidas. Até ao próximo episódio de Terapia Fiscal.